no caso do Caio Jorge, por exemplo, do pênalti, é lógico que o jogador tem a sua responsabilidade, né? Só que, cara, errar pênalti é normal. Uhum. O Merentiel errou um pênalti aqui no Mineirão e faz parte do jogo. Isso é normal. O que não dá, aí que entra pra mim a questão do treinador. Falta de comando. O que não dá é o treinador que... Porque quando os caras saem pro jogo, existe um plano definido. Quem vai bater o lateral, quem vai bater o escanteio do lado direito é tal, quem vai bater o escanteio do lado esquerdo é tal. Se tiver uma falta de tal distância é tal jogador que bate. Se tiver pênalti, o primeiro a bater é tal, o segundo a bater é tal. Tudo já vai o plano definido, certo? Quando você sai com esse plano, é porque aquilo foi o que foi treinado, definido e preparado. Uhum. Aí você tem um treinador que tá na beira do gramado vendo o jogador que bateu o pênalti contra o Boca, que bateu excelentemente bem, dando a bola para um jogador que não serviu para bater pênalti contra o Boca. Ele não foi um dos 5 para bater contra o Boca. Aí eu te pergunto, se ele não serviu para bater contra o Boca, ele vai servir para bater contra o Internacional num jogo que tá precisando vencer com uma pressão absurda? Cara, Aí o treinador fica na beira do campo e não fala nada? Ele fez a mesma coisa que o Pepa fez no jogo que o Bruno Rodrigues não deixou o Henrique Dourado bater o pênalti. acho que são coisas diferentes. Não são diferentes. Sabe por que não é diferente? Porque o batedor era o Henrique Dourado. O Bruno Rodrigues já tinha errado um pênalti. Ele tinha que ter exercido o comando dele e falado, Bruno, não é você que vai bater o Henrique Dourado. Lá com o... E nisso ele perdeu o elenco. Naquele jogo ele perdeu o elenco. O Fernando Seabra com o Caio Jorge, cara, deixa eu te falar, não é hora de testar. Não é hora da gente querer dar moral pro Caio Jorge. Se o jogo tivesse 2-0, 3-0, bota o Caio Jorge pra bater. Agora, e aí eu tô falando isso, que se você olhar o Mineirão reagiu. Na hora que o Marlon tava com a bola na mão, tava todo mundo gritando Marlon, não sei o que e tal. Na hora que ele passou pro Caio Jorge, todo mundo já ficou tipo assim, putz, bicho, não é possível, gente. Pra que fazer um trem desse e tal? Foi aquele burburinho. O Caio Jorge é matador. Não, foi um burburinho danado. Aí depois, a torcida falou assim, pô, já que é isso aí, então vamos dar moral. Foi lá e cantou o nome do Caio Jorge. Dos 5 caras que bateram contra o Boca, quantos estavam em campo? 2, o Marlon e o Matheus Henrique. Podia ter sido qualquer um dos dois, por que foi o Caio Jorge? 2 estavam em campo. Podia ter sido qualquer um dos dois. O Caio Jorge, nada disso que o Caio Jorge não bate pênalti bem. Não tô dizendo que não bate pênalti bem, mas por que ele não se viu pra bater contra o Boca? Se ele fosse o sexto a bater, cara, ele é a sexta opção. Sexta opção, mas ali ele seria o quê? O terceiro. Terceira. Mas isso não quer dizer que o cara é ruim pra bater, cara. Que isso, cara? Não. Samuca, esse conceito Matheus, é um conceito que não faz sentido. Ele não fez nenhum gol no Cruzeiro, mano. Claro que fez domingo. Não, ele não tinha feito nenhum gol até aquele fez. momento. Então agora isso aí já não é hora de testar, pô. Mano, eu concordo, mas eu quero saber quando que você viu um treinador virar pros jogadores dentro de campo que não estão brigando e falando, não, é você que vai bater. Já teve várias situações. Eu não tô lembrando aqui uma. Mas que já teve situação do treinador falar que ele tem que bater. A gente já viu em questão de discussão. Não foi uma discussão. Henrique Dourado e Bruno Rodrigues, discussão. Cavani e Neymar, discussão. Não foi discussão. Os jogadores viraram e falaram, bate aí. Se ele falar, não. O que ele vai fazer? Ele vai acabar de quebrar o espírito do cara. Eu não acho que isso é problema de treinador. Eu acho que isso foi falta de tato dos próprios jogadores. Isso aí não é uma coisa, você chega e fala assim, não, vamos dar moral. Cara, dá moral no segundo pênalti, entendeu? O Seabra podia ter intervido? Ok. Mas não acho que o fato dele não falar nada seja uma coisa que vá pesar. Tipo, ele tinha que... Não é isso, cara. Não é isso. Acho que se os jogadores chegarem e falaram, vamos dar a bola pra ele, cara, ok. É pesado, mas ok. Mas então entendeu? qual que é a função? Como gestor de um time, eu não vejo o papel do cara virar e falar assim, não é uma briga, cara. E qual que é a função do treinador então? Porque se os jogadores resolvem tudo dentro do campo na hora que tá acontecendo, não precisa de ter treinador. Então, por exemplo, o Kaique e o Marlon, tá combinado lá... Não, o Marlon e o Barreal, que jogam pelo lado esquerdo. Tá combinado que o Marlon vai fazer a parte ofensiva e o Marlon vai fazer a parte defensiva. Esse é o plano.
O treinador treinou isso. Saíram pro jogo pensando isso. Aí chega lá no campo, o Marlon e o Barreal conversam e falam assim, ô Marlon, eu vou ficar aqui atrás e você vai atacar. Pra que treinou então? Mano... Ele tem que vir e falar com o treinador, pro treinador decidir. Não, mano. Não é isso, velho. Claro, Samuca, existe decisão do jeito que é da cabeça deles lá não, velho. Não é, o treinador tem que ter o comando. Eu nunca vi decisões que são tomadas assim, de forma tranquila dentro de campo, um treinador simplesmente interferir e falar assim, muda isso aí. Não é porque ele não tem autoridade pra fazer, Mateus, mas porque ele fala assim, cara, não preciso fazer isso. Cara, pra que eu vou fazer isso? Uma coisa é se isso tivesse acontecido com o Cruzeiro ganhando de 3-0. Não, Samuca, aí ele ia falar assim, velho, tá de boa. Eu não discordo do Agora, fato de Cruzeiro ter dado a bola pra eles ter sido ruim. Eu só discordo do fato de que a gente vai jogar isso na culpa do Seabra, nada a ver, cara. Que isso? Não, Samuca. E ele ainda na coletiva, ele falou que saiu pro jogo confirmado que o batedor oficial era o Marlon. Ok. O cara tem que seguir o plano que o treinador mandou. O treinador definiu lá a batida que vai ser o Marlon. Cara, aí é o tato do treinador. E aí é o que eu tô falando, é o culhão do treinador, que ele não tem. Que ele é um covarde. Por quê? Porque na hora que ele viu, olha a circunstância do jogo, o Cruzeiro precisando vencer, era a chance do Cruzeiro entrar no G6, que não tava no G6 naquele jogo, precisando ganhar, precisando retomar o caminho da vitória, tinha perdido pro Internacional, não vinha fazendo boas apresentações, o time tava com um jogador a menos desde o primeiro tempo, não conseguiu fazer gol no Internacional desde o primeiro tempo. No jogo contra o Vitória não conseguiu virar o jogo com um jogador a mais desde o primeiro tempo. No jogo contra o Boca não fez o resultado que tinha que fazer desde o primeiro minuto de jogo com um jogador a menos. Não ganhou o jogo, então. Não, ganhou o jogo, não fez o resultado que precisava, foi pros pênaltis, correu um risco absurdo. Ganhou o jogo, cara. Não, mas correu um risco muito grande. O Cruzeiro precisava fazer 2 gols de diferença, Matheus. Se o Cruzeiro foi incompetente se o Cruzeiro for o mano. senhor do futebol, não. ok. Mas o Cruzeiro não é o senhor do futebol, não. O futebol é jogado, cara. Você tem que entender que tem um outro time do outro lado. Outro time com jogador a menos. E daí que tá com jogador a menos, cara? Tem time com jogador a menos aí fazendo gol e outros times aí, ué. Quantos gols o Cruzeiro tomou? Não tomou nenhum, não. Entendeu? O que tem a ver, O que tem a ver que o Cruzeiro tentou fazer gol? Mas é o que eu tô falando. Se o Cruzeiro tomasse gol... Não foi culpa do treinador. Não. Foi culpa do jogador que chegou lá e foi incapaz de fazer um gol. Ué, é a mesma coisa que a gente tá falando. Caio Jorge não fez gol de pênalti, mas também não fez gol com bola rolando. Matheus Henrique não fez. Matheus Pereira não fez. Nenhum deles.